Bíblia fala de Moisés, o libertador de Israel, o homem usado por Deus poderosissimamente. Mas Moisés não salva. A Bíblia fala de Paulo, o arquiteto do cristianismo. Paulo, o homem usado por Deus para tirar as palavras do Senhor Jesus do seio do judaísmo e levar o cristianismo para os gentios, para nós. Hoje nós somos fruto do ministério de Paulo. Mas Paulo não salva. A Bíblia fala de Maria, aquela doce criança, aquela virgem que um dia foi visitada por um anjo que anunciou que através daquele ventre jovem e virgem ia ser gerado pelo Espírito Santo o Salvador da humanidade. Maria, aquela mulher que amamentou ao Salvador nos seus seios ainda pequenos, pegou o Salvador pela mão, o ensinou a andar, deve ter limpado os seus machucados quando caiu e tropeçou. Era uma criança normal, era um homem normal. Maria, a mãe do Salvador. Que mulher maravilhosa e pura. Mas Maria não salva. Porque salvação só há em um nome. E se você esta noite ainda dobra o seu joelho para outro nome, que não seja o nome de Jesus, você está gastando a rótula do seu joelho em vão. Você costuma chamar quando as lágrimas inundam o seu olhar? Qual o nome que você grita com poder quando o inimigo ataca você? Graças a Deus, nem Abel, nem Abraão. Não comigo, o nome é Jesus. O nome é Jesus. Você encontrou a paz, onde a esperança cresce mais e mais. Qual o nome que te dá confiança e fé para vencer o mundo e mesmo a morte até? Qual o nome que você vai pronunciar pelos séculos dos séculos sem parar? Neste
neste mundo ou além. Este nome traz o bem, este nome é vida plena para sempre. Amém. Não é Pedro, não é Daniel, nem Maria e nem Isabel, não é Jô, não é José, nem Abel e nem Noé. Não, não é. O nome é Jesus. O nome é Jesus. Bem forte agora. O nome é Jesus. O nome é Jesus. O nome é Jesus. Um aplauso poderoso. Esse é o truque do monjaro de pobre. Glórias a Deus, irmãos, a paz do Senhor a todos os irmãos no mundo inteiro. Hoje, irmãos, a gente está querendo colocar aqui uma pregação muito importante, irmãos, para os nossos dias, né? E saber que Nelson Ned, irmãos, a minha alma contempla a sua salvação, foi salvo, né? É porque, irmãos, hoje muitos não entendem a Bíblia Sagrada e aí criticam um homem que foi do erro, não é mais, né? Deus escreveu o seu nome agora no livro da vida, apagou todos os pecados porque a pessoa se arrependeu. Veja bem, Nelson Ned se arrependeu dos seus pecados, não cometeu mais, voltou a ser uma nova criatura, né? A Bíblia diz, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já se passaram, eis que tudo se fez novo. Então, irmãos, Nelson Ned foi salvo, né? Está no paraíso, aguardando o arrebatamento, assim como todos que morreram no passado, né, irmãos? Pedro, Paulo, João, Maria, José, Tiago, Mateus, Bartolomeu, todos os profetas estão todos no paraíso, irmãos, aguardando o arrebatamento da igreja do Senhor, né? Por quê? Porque quando Jesus subiu aos céus, irmãos, só ele, irmãos, subiu aos céus, ninguém mais, né? Nós temos que reconhecer isso desde quando ele foi ao paraíso deixar aquele ladrão, né? Jesus Cristo deixou aquele ladrão no paraíso. O ladrão até hoje está no paraíso, aguardando o arrebatamento da igreja do Senhor. Jesus Cristo voltou para ser ressuscitado. Aí Jesus Cristo teve seu corpo transformado, por isso que o corpo de Jesus não está mais na cova, não está mais na sepultura, porque o corpo de Jesus foi transformado num corpo de glória, irmãos. É isso que vai acontecer conosco. Todos nós que morremos em Cristo, no dia do arrebatamento da igreja do Senhor, nós teremos o nosso corpo transformado. Por enquanto, os corpos ainda dormem na sepultura. Os corpos. A alma não. A alma foi julgada e ela se encontra no paraíso, porque morreram em Cristo Jesus, né? Então a alma está no paraíso. Mas ainda não é o céu, irmãos. Nós temos que entender isso. Só quem subiu aos céus foi Jesus Cristo. Está lá em João 3, versículo 13. Se você quiser confirmar, você pode abrir sua Bíblia em João, capítulo 3, versículo 13, que você vai observar que a única pessoa que subiu aos céus, irmãos, e está sentada à direita do Pai Todo-Poderoso é Jesus Cristo, ninguém mais, ninguém subiu ao céu, irmãos. Agora, se você ler lá em João 14, você vai entender a mensagem. Leia com muita atenção em João 14, que você vai entender
que Jesus Cristo ele foi para os céus preparar lugar para nós, irmãos. Quando ele preparar, a Bíblia diz que ele vem, volta para nos buscar. Você leia com muita atenção João 14, que você vai entender essa mensagem, tá, irmãos? Porque muitos pensam que a gente morre e vai direto para o céu. Não vai, irmãos. Passa pelo paraíso, que é um lugar de tranquilidade, um lugar de repouso, né? Paraíso é um lugar de repouso da alma. Agora, quando houver o arrebatamento, irmãos, aí é que ele vem nos buscar. Pode ler lá que você vai achar, João 14. Você vai ver que Jesus Cristo foi preparar lugar para nós lá nos céus. Quando ele terminar de preparar o lugar, a Bíblia diz que ele volta para nos buscar. Aí quem estiver no paraíso vai ter que ressuscitar, irmãos, num corpo de glória. Quem está no paraíso tem que ressuscitar. Por isso que a Bíblia diz que os mortos ressuscitarão primeiro a se encontrar com Jesus Cristo nas nuvens, quando ele vier buscar o povo dele, né, a sua igreja, né? Agora, os vivos, irmãos, que creem em Jesus Cristo, que estão servindo a Deus de verdade, na beleza da sua santidade, porque, irmãos, nós só podemos servir a Deus na beleza da sua santidade. Se a gente for servir a Deus de qualquer maneira, vocês viram o que aconteceu com as 10 virgens. Eram 10 virgens, irmãos, não tinham conhecido o homem ainda, não tinham caso nenhum com homem nenhum, elas eram virgens, mas a Bíblia diz que só 5 foram salvas, e as outras, irmãos, não puderam ir. Por quê? Porque, irmãos, nós temos que nos prepararmos, a gente tem que se preparar para o encontro com o Mestre. Por quê, irmãos? Porque a Bíblia diz que sem santificação ninguém verá o reino, né? E aquelas 5, elas se santificaram, né, irmãos? Para poder subir. E as outras não se santificaram. Eram virgens, tudo bem. Nunca conheceram homem nenhum. Eram virgens. Mas as 5, elas ficaram, irmãos. Por quê? Porque não estavam vivendo, se santificando. Ou seja, você tem que ter o óleo. E esse óleo, irmão, tem que estar dentro de nós. Se não tiver, quando Jesus vier buscar nós, aí não tem um óleo. Aí por causa da falta do óleo, a gente fica. O que é esse óleo, irmãos? É a permanência, irmãos. Em Cristo Jesus, você tem que permanecer firmes em santificação, né? Em oração. Se você puder jejuar, jejue, irmãos. E procure, irmãos, negar esse mundo, né? Porque a Bíblia diz, não ameis o mundo e nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo, há concupiscência dos olhos, há concupiscência da carne, e a soberba da vida, isso não vem do Pai, mas vem do mundo. E o mundo passa, irmãos. O mundo passa e também passa todas as coisas, irmãos, desse mundo passa. Porque esse mundo, irmãos, ele rege secularmente. Ele é secular. 100 anos. Esse mundo é secular. Então, irmãos, acaba um século, entra outro século. Aí são novas pessoas, são novos entendimentos. Por isso que nós temos que permanecer, irmãos, firmes na palavra do Senhor. Porque a palavra de Deus diz, passarão os céus e a terra, mas as minhas palavras não hão de passar. Então, irmãos, se essas palavras não hão de passar, elas se cumprem na nossa vida, irmãos, até o dia da nossa partida, né? Eu vi, irmãos, eu acompanhei a situação do nosso irmão Nelson Ned, né? Um grande homem de Deus que abandonou tudo, irmãos. Ele verdadeiramente abandonou por amor a Cristo. E ele pregava, irmãos, ele ia para os seus shows porque ele era um homem profissional, né? A profissão dele era esta. Mas ele ia para os seus programas, né?
e ele cantava, irmãos, e todo o tempo firmando o nome de Jesus Cristo. Tudo, irmãos. Nelson Ned pregou tudo sobre salvação. Agora, quem ouviu e deu crédito veio para os caminhos do Senhor e hoje, irmão, estão tranquilos na paz do Senhor, né? Agora, nós temos que permanecermos, irmãos. A gente tem que permanecer na palavra do Senhor, na obediência, né? Mesmo que a gente não seja, irmãos, totalmente puro, porque totalmente puro só teve Jesus mesmo na terra, né? Mas a Bíblia diz que se nós pecarmos, temos um advogado. Agora a palavra do Senhor revela que tipo de pecados são esses, irmãos. Porque o pecado voluntário, irmãos, é um pecado de destruição da alma. Pecado voluntário. Agora, nós somos pecadores, irmãos, redimidos pelo sangue de Jesus. Que tipo de pecados são esses? É porque muitas vezes, irmãos, a gente se aborrece e às vezes, irmãos, a gente peca no aborrecimento, às vezes ofende alguém, né? E sem querer você, às vezes, comete alguma coisa sem querer, porque nós estamos no mundo mal, irmãos. O mundo jaz no maligno, né? A Bíblia diz que o mundo jaz no maligno. Então, meus irmãos, a gente precisa entender essas coisas, né, irmãos? A gente precisa entender essas coisas. Agora, é necessário, irmãos, que haja o arrependimento. Porque, irmãos, se não houver o arrependimento, como é que a gente vai encontrar a salvação em Cristo Jesus? Porque ele diz para nós, arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que os vossos pecados sejam apagados. Ora, irmãos, se a gente se arrepender e se converter a Cristo, os nossos pecados são apagados. Aí quando os pecados são apagados, irmão, você é salvo. Você entendeu? Você é salvo. Quem é que apaga esses pecados, irmão? Só Deus. Só Deus, em Cristo Jesus, né? Deus em Cristo. Só Ele pode apagar os pecados. Mediante o quê? O arrependimento, irmãos. E o arrependimento é material? É físico? Não, irmão. O arrependimento é espiritual. É aí que você tem que ter muito cuidado, porque quando Jesus veio à Terra, Ele veio explicando que as coisas dele são todas espirituais, todas. Não tem nada carnal. Se tiver alguma coisa carnal, irmãos, a gente perde a nossa salvação. Porque a carne, irmãos, ela é uma guerra contra Deus, a carne. A carne, ela trabalha contra Deus o tempo todo. Ela não quer, ela nega, ela não aceita. Você está entendendo? Aí quando é que você aceita? Quando você vive pelo Espírito, o arrependimento é espiritual. Você tem que vir pelo Espírito, porque o arrependimento, ele é espiritual. A bondade também do homem, irmãos, ela é espiritual, a bondade, a paz, o amor, a longanimidade, que é a paciência, a fé, a mansidão, a temperança, domínio próprio, misericórdia. Tudo, irmãos, isso aí são espirituais, são espirituais. Agora, o que são carnais? Aí você abre Gálatas 5:16, que você vai entender. As coisas carnais, elas não herdarão o reino de Deus. Aí eu já estou citando aqui o capítulo e o versículo, para você ver lá que não salva, irmãos. As coisas carnais não salvam nós, de forma nenhuma. Por quê? Porque elas, irmãos, fazem a vontade do diabo, a carne. E o Espírito faz a vontade de Deus. Aí onde é que estão as coisas do Espírito Santo de Deus? Estão também lá em Gálatas, capítulo 5, versículo 21 a 30. 21 até 29, por aí assim. Gálatas 5, versículo 21 a 29. Aí você vai ver, irmãos, que ali são as obras do Espírito, ou seja, são os frutos. Fruto é obra. Então são os frutos do Espírito Santo de Deus.
Se você estiver vivendo ali de acordo com os frutos do Espírito Santo de Deus, aí, meu irmão, você é salvo. Mas se você estiver lá vivendo nos frutos da carne, você é condenado. E eu aqui, irmão, não estou inventando história. Leia que você vai entender que quem pratica as coisas da carne, elas não herdarão o reino. Está bem claro lá. Leia. Gálatas 5, versículo 16 em diante. E as coisas que salvam, irmãos, as coisas que salvam, está em Gálatas 5, 21 a 29, ou é 30, né? Você leia a partir do versículo 21 de Gálatas capítulo 5, versículo 21 a 29. Aquilo ali é que salva nós. E as da carne não salva, irmãos. Você pode ler lá, Gálatas 5, 16 em diante. Não salva. As obras da carne não salvam ninguém, mas as obras do Espírito Santo de Deus salva. E quais são elas? Uma delas é o amor. É a principal fonte da salvação, é o amor. Mas o amor de Deus, não é amor carnal. Porque tudo que envolve a carne, irmão, é pecado. O amor carnal, irmão, ele é pecador. Porque ele faz a vontade da carne. Você entendeu? Mas o amor verdadeiro de Deus é aquele que você não vê. Então, meu irmão, não confunda o amor de Deus com o amor carnal. O amor carnal não é de Deus, irmãos. O amor carnal não é de Deus. O amor espiritual que é de Deus. E ele, irmãos, não tem contato com a carne. O amor de Deus não tem contato com a carne, só em espírito, ó. É o amor de Deus. Ele nos amou de tal maneira, né? Que deu seu Filho, Jesus Cristo, para morrer por nós. Morreu ensanguentado numa cruz, morreu crucificado. Esse é o verdadeiro amor de Deus. A carne tem que morrer para o Espírito nascer, né? É como diz a palavra do Senhor, né? Se a semente que cair na terra e ela não morrer, ela não nasce. Vocês entenderam? Então Jesus Cristo, ele morreu para nos salvar. Mediante a nossa fé, nós temos que crer nele. A Bíblia diz que aquele que crê em mim, ainda que morto, viverá. Olha só, se você crê em Jesus Cristo de verdade, irmãos, não com hipocrisia, não com mentira, não com brincadeira, ainda que você estiver morto, você viverá. Você entendeu, irmão? Então nós temos que viver para Cristo, fazendo a sua vontade, não a vontade da carne. Porque a vontade da carne leva nós para onde? Para o inferno, irmãos. Mas aí, pregador, onde é que está? Gálatas 5, versículo 16 em diante. Está lá. Todos que cometem aquelas tais coisas da carne, né? Que é tudo a respeito da carne, tudo, irmão. Pode ler lá que você vai achar. Tudo a respeito da carne leva nós para a condenação do inferno. Agora, mas aí você pergunta, bom, mas, pregador, e o que salva, então? Aí está lá em Gálatas 5 também, versículo 21 a 30, mais ou menos. Tá bom, irmãos? Era só isso que eu tinha que entregar hoje. Que Deus abençoe a todos vocês. E sigam a paz, o amor e a misericórdia de Deus, tá, irmãos? Que Deus abençoe a todos vocês no mundo inteiro. Na paz do Senhor Jesus Cristo. Amém.